tarde, bem-vindos, bem-vindas. Este é mais um evento organizado aí pela Rede Brasil do Pacto Global, em parceria com o Science Based Targets. Queria agradecer a presença aí de todos e todas vocês. Hoje a gente vai ter um evento com dois momentos, um momento inicial de lançamento, que eu estou aqui como host. Então, meu nome é Elisa, eu trabalho com a área de clima na Rede Brasil do Pacto Global. E o segundo momento, que vai ser liderado aí pela minha colega, Lígia Ramos, que é da equipe do Science Based Targets Internacional, mas que trabalha junto com a gente aqui também na Rede Brasil do Pacto. Só queria informar todo mundo que esse evento está sendo gravado e que a gente, então, vai ter esses dois momentos. Queria passar essa agenda rapidamente com vocês. Então, a gente está aqui nesse primeiro momento, onde a gente vai fazer o lançamento da publicação chamada Integração dos ODS no Setor Elétrico Brasileiro, Indicadores e Metas. Logo, logo, eu já passo a palavra, então, para o Ítalo Freitas, o Ítalo que é CEO aí da ES Brasil, que foi uma das apoiadoras do projeto e que também é o porta-voz do ODS7, do Programa de Liderança com Impacto da Rede Brasil do Pacto Global. Na sequência, a gente tem, então, o Rodolfo Cirol, ele é diretor de sustentabilidade da CPFL Energia e também é o presidente do Conselho Administrativo da Rede Brasil do Pacto. E aí, para fechar esse primeiro momento, eu vou passar com vocês rapidamente um pouco dos resultados desse projeto e fazer o link e explicar por que a gente está juntando esses dois eventos em um só hoje, tá bem? Então, para começar aí, dessa nossa fala de abertura, eu convido o Ítalo para, enfim, dar algumas palavras como nosso porta-voz do DS7. Ítalo, por favor. Obrigado, Lisa. Obrigado a todos pela participação aqui no evento. Realmente é uma honra. Queria agradecer ao Pacto Global pela oportunidade de falar aqui nesse evento que é importante para o setor elétrico, na figura do Rodolfo. Obrigado, Rodolfo. Excelente trabalho que o Pacto vem fazendo em prol do setor elétrico. Science Based Target, que sem dúvida nenhuma é uma instituição que vai nos ajudar, ou está nos ajudando a chegar de uma forma correta, de uma forma científica, né, nos objetivos que a gente está colocando de um e-mail, né, o WWF aqui, a figura do Fernando, enfim, e as empresas do setor elétrico que contribuíram para esse relatório, né. É com muita satisfação que eu, como representante embaixador aí do ODS7, a gente traz esse relatório mostrando aí a inovação e o pioneirismo do setor elétrico perante um problema tão sério. Eu queria destacar aqui o porquê de todo esse movimento e o porquê do nosso empenho em buscar os ODS e como os ODS ajudam as empresas. Basicamente, e muito simples, é uma forma de focar as nossas ações para fatores relevantes ao futuro da humanidade, o futuro da nossa Terra, né? Da nossa nave-mãe, como eu gosto de falar. Então, assim, ali nos ODS, temos os principais problemas ou que a gente precisa focar nossas atitudes, nossas iniciativas para resolver ou para chegar a uma situação bem melhor que estamos hoje, né? E aí, eu gostaria de destacar no passado 25 de setembro, né, o aniversário dos ODS, eu acho que é uma grande comemoração. Isso veio crescendo a cada ano com muita força, e a gente fica feliz que, conversando com outras empresas, a gente observa que eles também estão começando a trabalhar em cima do foco com os ODS, né? Então, assim, a gente vê um movimento no direcionamento das empresas em relação aos ODS, em relação a absorver os ODS dentro dos seus planejamentos, inclusive dos seus planejamentos estratégicos, né?
Agora, eu gostaria de destacar, assim, para ser o exemplo de 2020. 2020 está sendo uma vitrine dos problemas que a humanidade vai enfrentar de hoje adiante, né? Já vem enfrentando, mas eu acho que 2020 está sendo um livro aberto e dizendo assim, olhem, esse é o futuro que nos... Eu não quero ser aqui apocalíptico, mas é o que tá na nossa frente. É o que está na questão da pandemia, é o que está na questão da temperatura, né? Recentemente, a NASA emitiu um relatório do aumento da temperatura de agosto, mais de 2,20 graus acima. A gente aqui no Brasil está sofrendo isso nas últimas semanas, atingindo aí temperaturas maiores que 40 graus, 41, até 45 graus nos estados do Sudeste e Sul, né? Então, isso é uma situação que, se você for analisar tudo que está ocorrendo com mais intensidade, né, pela questão da pandemia, em 2020, você consegue destacar o que cada ODS você consegue ver o que está acontecendo em 2020. E aí, se as empresas internalizarem isso nas suas estratégias, né, com certeza ajudará o planeta a amenizar e até mesmo resolver alguma das situações que estão se exacerbando em 2020. Com a pandemia, claro, entra na questão da pobreza, entra na questão da água, entra na questão da segurança alimentar, enfim, entra em todos os tópicos abordados pelos ODS. Então, isso, ao mesmo tempo, a gente vê que o mercado, né, ou as empresas, os investidores, os clientes perceberam, né? Hoje a gente vê uma discussão das três letrinhas ESG muito mais intensa no mercado financeiro. Os investidores começam a observar essa questão de ESG com muito mais atenção na hora de investir o seu dinheiro em determinadas empresas. Então, isso nos deixa a esperança de que, a partir de agora, todo o mercado, que seja ele na figura do investidor, na figura das próprias empresas, na figura do cliente, na figura do terceiro setor, de uma virada de jogo. Eu sou muito otimista que essa virada de jogo vai ser a partir de 2020. E o grande, vamos dizer assim, orientador são os ODS. Eu acho que se a gente utilizar os ODS para nos orientar nessa virada de mesa, a gente consegue levar um futuro melhor para os filhos e netos. Agora, os desafios são comuns a todos, né? São comuns a todos, mas cada um baseia seu caminho para atingi-lo. Ou seja, cada empresa tem que pegar os seus objetivos estratégicos, adequá-los ao ODS e seguir com a intenção do impacto positivo na sociedade, no planeta, enfim, todos os âmbitos em que atuam, né? Muito obrigado a todos pelo espaço que me deram aqui. Todo mundo sabe que eu sou um empolgado no assunto e gostaria de ver as empresas trabalhando com impacto positivo na sociedade onde elas atuam, na sociedade e no ambiente onde elas atuam. Porque se a gente cada um fizer a sua parte ao redor, se a gente juntar todo mundo, o efeito é gigantesco. Então, Elisa, obrigado. Obrigado, Rodolfo, pela oportunidade. Contem comigo, contem com a AES, que tá na sua trajetória da energia renovável,
e gerar impacto positivo, social, né, de ambiental e de governança. Obrigado a todos e tenham um excelente evento. Muito obrigada, Ítalo. Muito obrigada por dispor aí do seu tempo. Eu sei que as agendas andam corridas, sua e do Rodolfo, né? Então é uma grande honra ter vocês dois aqui conosco. E agora eu passo então a palavra para o Rodolfo, ele que é o presidente do Conselho de Administração da Rede Brasil do Pacto Global e diretor de sustentabilidade da CPFL Energia. Rodolfo, por favor. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o Ítalo, acho que é um grande parceiro aí dessa fase do projeto, a Elisa por toda essa coordenação complexa, né? São muitas empresas, mas sem dúvida nenhuma a gente avança, né? Nós da Rede Brasil, do Pacto Global, né, ficamos super felizes com a conclusão dessa segunda fase do projeto de integração dos ODS no setor elétrico brasileiro. E gostaria de reforçar o sempre apoio e parceria da STET, da CELEU, redes, da CPFL Energia, propriamente dita, EDP, Enel, MRV, entre outros. E também falar assim, o quanto que a gente agradece a participação de todos os profissionais que tiveram aí nesse laboratório de cocriação. A primeira fase do projeto, ela se iniciou lá em 2017, quando as associações e representantes do setor elétrico propuseram um projeto voltado à aplicação dos ODS em suas estratégias de negócio, uma coisa mais aplicável para cada uma das empresas. A partir daí surgiu um novo levantamento, a integração dos ODS do setor elétrico brasileiro, que analisou os principais impactos, desafios e oportunidades de negócio para o setor a partir dessa Agenda 2030 proposta pela ONU e tão trabalhada aí pelo Pacto. Ainda de forma inovadora, né, o projeto aplicou a metodologia do SDG Compass, um guia de 5 passos para a integração dos ODS na estratégia dos negócios, normalmente aplicada para cada empresa de forma individual, e já colocando para um setor como um todo, né? Vocês sabem que o Brasil ainda, a gente tem um certo número de empresas, empresas bem engajadas em sustentabilidade, e isso daí faz com que o projeto ganhe impulso, ganhe visibilidade. Esse exercício, então, apoia, né, todas as empresas se prepararem para futuras demandas de mercado, pois propõe metas para 5 ODS priorizados e estabelece indicadores que possam ser mensurados na sua aplicação. Assim, né, o setor elétrico ele consegue avaliar o quanto está impactando para o avanço da Agenda 2030 no Brasil. E essas empresas, de forma individual, têm um grande norte, né, para fazer a autoavaliação de seu potencial de entrega nesses objetivos. O resultado da fase 1, né, mostra que apenas 10% das empresas respondentes consideraram os ODS como uma referência para a estruturação ou revisão da estratégia e gestão dos negócios da organização. Como principal desafio, os principais desafios foram, primeiro, definir as metas internas em relação às metas estipuladas para os ODS, definir indicadores para as atividades relacionadas com os ODS, e, além disso, né, em termos de impactos positivos e negativos, considerando tanto geração como transmissão e distribuição, os ODS mais relevantes para o setor foram o 7, energia acessível e limpa, o 8, trabalho decente e crescimento econômico, 9, né, indústria, inovação e infraestrutura, o 11, cidades inteligentes, e o 13, ação contra as mudanças globais do clima. O objetivo, então, dessa segunda fase foi, portanto, identificar os indicadores e propor metas para o setor elétrico brasileiro com foco nos ODS identificados como prioritários. Para isso, essa segunda fase, foram realizados 4 SEB Labs, que são o setor elétrico brasileiro em laboratório, né? Workshops regionais para a construção coletiva do projeto, que contaram com a participação de mais de 100 profissionais do setor e o engajamento de instituições como CEPAL, IPEA, EPE e muitas outras. Com essa fase, né, do projeto concluída, pretendemos provocar o setor de energia, né, o setor elétrico inteiro no Brasil, a continuar trabalhando para atingimento das metas da Agenda 2030. E com isso aí,
trazer ainda mais desafios, trazer mais engajamento a esses desafios que são colocados. A Rede Brasil do Pacto Global está atuando fortemente no engajamento do setor empresarial para sua retomada pós-Covid, mais inclusiva e justa, íntegra e verde. Acreditamos que iniciativas em frentes sociais e ambientais, elas são perfeitamente condizentes com os resultados financeiros. E esses trabalhos incluem, por exemplo, a criação do compromisso formal das empresas com o clima, como é o caso do Science Based Targets, aqui tão bem colocado. Queremos mostrar que a sustentabilidade é uma força capaz de impulsionar ganhos econômicos, sociais e ambientais, sempre de forma conjunta, colocando o mundo em outro patamar de desenvolvimento. Este é o trabalho conjunto de toda a sociedade e de todos os setores. Aqui, para o setor elétrico, são várias as analogias que a gente pode fazer e, sem dúvida nenhuma, o setor elétrico aí está na base econômica do país e ele realmente tem uma oportunidade de transformar a vida das pessoas, o meio ambiente e, sem dúvida nenhuma, ainda garantir resultados positivos. Peço a todos que realmente se engajem na retomada do pós-Covid. A gente fez uma campanha, o hashtag Não Volte. Esse é o tema da campanha que a gente já está trabalhando desde o início de setembro e não podemos voltar às práticas pré-pandemia, que afetam negativamente a sociedade e o planeta. Não volte a ignorar a ciência climática. Investir em energias renováveis não é mais uma opção, mas sim o business as usual do pós-pandemia. Precisamos agir para mudar a sociedade brasileira, direcionando nossa energia e esforços para completar essa Agenda 2030. Então, Elisa, eu quero retornar para vocês, mas dizer o quanto é grande a minha alegria de estar aqui nesse momento compartilhando todo esse resultado com vocês. Obrigado. Eu que agradeço demais, Rodolfo, novamente sua presença. Agradeço sempre o engajamento aí, de maneira geral, das empresas do setor de energia elétrica, que são muito ativas, né, na Rede Brasil Pacto Global, especialmente na plataforma de ação pelo clima, a plataforma que eu coordeno, é grande maioria, e isso me deixa muito feliz. E também é um dos setores que a gente vê que tem muita consciência aí, né, do seu papel extremamente importante e essencial para a gente chegar e conseguir, de fato, avançar nessa agenda de sustentabilidade, né, Agenda 2030. E aí, antes da gente seguir para a segunda parte do evento, eu queria só passar rapidamente alguns dos resultados, assim, um overview muito rápido do que a gente fez nessa segunda fase. Aproveito já convidar todos e todas para acessar o nosso site da Rede Brasil. Lá está o link de acesso à publicação final, então, do projeto. A gente também vai colocar aqui no chat, logo, para vocês poderem acessar e fazer o download dessa publicação. Reforço aí os agradecimentos que o Rodolfo já colocou, né, de todas as apoiadoras do projeto. Então, a AES Brasil, né, que mudou recentemente o nome, EDP, Enel, Celel, CPFL e MRV. Agradeço também muitíssimo a parceria que eu tive de dois colegas muito queridos, a Daniele, que está aí. Dani, se quiser abrir a câmera, só dá um oi para o pessoal te conhecer. Oi, gente. E o Pedro Barizon, que também foram os dois consultores daqui, então, designados para fazer essa parte técnica do projeto. E agradecer a todos os profissionais que estiveram engajados, o comitê de projeto, então, aí, que é composto por cerca de 20 empresas da Rede Brasil, que acompanharam a execução desse projeto mais de perto. E só reforçando que a grande inovação desse projeto, desde a fase 1 lá, que foi muito provocada pelo próprio Rodolfo e pela Márcia Massotti, que são membros do nosso conselho administrativo do Pacto, a gente buscar aplicar a metodologia SDG Compass, que normalmente é aplicada para uma empresa única, mas com um olhar setorial. Então, a primeira fase do projeto, que foi executada lá em 2017 em parceria com a USP, a professora Adriana Caldana também, se estiver aí, obrigada. Desde aquela época, uma grande parceria conosco. E o Compass, basicamente, são 5 passos onde a gente estimula as empresas que estão na Rede Brasil do Pacto Global e do Pacto Global Mundial
que integrem, então, os ODS na sua estratégia. E, basicamente, esses 5 passos consistem em entender os ODS, definir prioridades, estabelecer metas, fazer a integração disso na operação, na estratégia da empresa e fazer o relato de comunicação. Então, para que todos entendam, a primeira fase do projeto correspondeu ao que seria o passo 1 e 2 desse processo, com um olhar setorial, e a publicação que a gente está lançando hoje é a segunda fase do projeto, que corresponde, então, ao passo 3, a parte de estabelecer ou identificar indicadores, né, para, então, estabelecer metas. Como o Rodolfo também comentou, então, aqui vocês vão ter acesso a esse material. Vocês também encontram no site do Pacto Global a publicação da fase 1. E nessa fase 1, então, foi a grande motivadora para a criação da fase 2 foi esses desafios identificados, que era justamente por parte das empresas, definir essas metas internas já em alinhamento com os ODS e também identificar quais indicadores seriam os melhores indicadores para fazer esse monitoramento do avanço, né? E também, na fase 1, a gente fez uma abertura de matriz de impacto versus oportunidade, tanto para o setor de geração quanto de transmissão e distribuição. Mas, quando a gente fez uma sobreposição, né, desses dois, digamos, subsetores, a gente identificou que era comum entre eles a priorização desses 5 ODS. O 7, o 8, o 9, o 11 e o 13. Então, foi que a gente decidiu fazer essa segunda fase aí para dar esse suporte para as empresas e fazer um trabalho conjunto setorial, onde a gente poderia dar um grande norte de que metas, ou melhor, que submetas dos objetivos. Então, dentro do objetivo desenvolvimento sustentável da ONU 7, a gente tem o 7.1, 7.2 e assim por diante. Então, quais desses subobjetivos a gente iria escolher como prioritários, olhar para eles de uma maneira setorial, identificar que indicadores poderiam melhor representar o setor e também ter o passo que eu acho que é mais ousado e o mais difícil e desafiador, que é propor metas para o setor elétrico brasileiro como um todo, né? Então, esse processo, ele contou aí com a participação, a gente teve um desk research, foram buscados benchmarks nacionais, internacionais, entrevistas com alguns especialistas, instituições setoriais, né, como a EPE, o IPEA e a CEPAL também teve envolvida, nossa querida agência e irmã da ONU. Os laboratórios regionais de cocriação, que a gente chamou de SEB-Labs, né? Então, os laboratórios de integração dos ODS do setor elétrico brasileiro foram 4. Na verdade, eles estavam previstos 5, mas a pandemia aí nos impediu de executar o último e também o 4º deles, que foi para a região centro-oeste, acabou sendo de forma virtual. Mas os demais, a gente teve aí, somando todos esses eventos, a gente teve 111 profissionais da área, então, imputando, né, suas visões e suas expectativas com relação ao projeto e também sugestões de indicadores e metas. E foi aí que a gente chegou com os resultados que vocês vão encontrar na publicação. Então, aqui eu não vou me alongar demais, até para vocês terem incentivo a mais de irem lá, baixar a publicação e dar uma olhadinha em tudo que a gente construiu para vocês. Além dos resultados, a gente buscou alguns cases empresariais, então o material está bastante rico, porque não só a gente traz ODS, a proposta de indicador e meta, mas a gente também traz cases de sucesso de empresas que já estão trabalhando nessa frente, para inspirar todas as empresas do setor. E aqui eu queria só destacar, na verdade, o que a gente fez de proposta para o ODS 13. O ODS 13, ele ficou com 2 propostas de meta. Então, a gente tem a primeira meta de ter mais empresas do setor de energia elétrica, e aí considerando geração, transmissão e distribuição, com metas baseadas na ciência até 2023. É bem ousada essa meta, visto que hoje a gente tem apenas 5 empresas do setor, e que aqui a gente está falando de metas validadas, então, mas ao longo do evento vocês vão entender essa diferença um pouco, né, do que seria ter simplesmente um compromisso, mas ter uma meta validada. E a segunda meta que a gente estabeleceu considerando hoje essas 5 empresas que já possuem esse compromisso, a energia gerada por essas empresas, elas somam aí 14% de toda a energia elétrica gerada no Brasil. Então, nossa meta é que para 2023 a gente tenha pelo menos coberto 40% de toda a energia gerada no Brasil
com metas baseadas na ciência. Aqui a gente acabou não estabelecendo uma meta fim, a gente ficou só com metas meio, mas a nossa grande justificativa para isso é justamente porque esse processo, essa metodologia específica para as empresas de geração de energia elétrica estava sendo revisada, e é essa que vocês vão conhecer em mais detalhe agora com os meus colegas aí do Science Based Targets, tá? Então, novamente, convido todos e todas a conhecer a publicação. Fiquem à vontade para enviar suas críticas, comentários, e a gente tem a expectativa aí de ter uma fase 3 do projeto em 2021, e continuamos em contato. Qualquer coisa é só me procurar e perguntar, tá bem? Fechando aqui, agradeço novamente o presidente de todos e todas. Vamos para a segunda parte do evento. E aproveito que o setor está aqui mobilizado para agradecer também o Luiz Carlos Xavier, ele é da Braskem. Ele foi coordenador da Plataforma de Ação pelo Clima do Pacto Global nos últimos 3 anos. E esse ciclo se encerrou, então de 3 em 3 anos a gente troca essa coordenação. E agora a gente também está muito feliz em ter o Dominique conosco, ele é gerente de sustentabilidade aí da EDP. Hoje a gente também tem um colega da EDP falando um pouco da experiência deles nessa parte de clima. E é isso, fico à disposição e um abraço. Lígia, tá com você. Elisa, super obrigada. Deixa eu começar a compartilhar minha tela aqui. Muito bem. Elisa, super obrigada, parabéns para você, para todos os envolvidos aí no projeto dos ODS no SEB, para todas as empresas que participaram. Sem dúvida alguma, como parte da iniciativa Science Based Targets, eu fico super feliz que a iniciativa tenha sido contemplada no projeto e na publicação, ou melhor, né, que os indicadores e as metas do projeto mencionem a iniciativa e incentivem as empresas a estabelecerem metas de redução alinhadas à ciência. E o desafio foi lançado, foi colocado para o setor elétrico brasileiro, e agora a gente está aqui um pouquinho para contar de que forma as empresas do setor podem, então, efetivamente estabelecer uma meta baseada na ciência para a redução das suas emissões. Então, só para a gente passar muito rapidamente os nossos combinados de hoje, eu queria reforçar que esse webinar está sendo gravado, que a gente vai ter 2 momentos de interação para perguntas e respostas. Por favor, quem tiver qualquer dúvida, mande as suas perguntas na caixa de Q&A ou de perguntas e respostas. Caso prefiram, podem mandar também para mim, para a Elisa e para os nossos colegas da equipe. E sim, a gente vai enviar a apresentação, provavelmente até amanhã, junto com o vídeo de hoje. Bom, queria apresentar muito rapidamente os meus colegas que estão aqui hoje. Então, Elisa, vocês já conhecem. Eu estou aqui também com o meu colega Fernando Salina, que é da EDP Brasil, e que vai contar um pouquinho para a gente o trabalho que a EDP está fazendo para estabelecer a sua meta de redução de forma alinhada à ciência. Tem o meu colega Fernando também, que é da iniciativa Science Based Targets, do WWF México, e que é quem vai apresentar para a gente esse método para o setor elétrico. E também estou aqui com a minha colega Paola, que também é da parte da iniciativa Science Based Targets e do WWF México. E para quem não me conhece, eu sou a Lígia, eu sou da equipe da Rede Brasil, do Pacto Global, e sou o ponto focal para a iniciativa Science Based Targets aqui no Brasil e na América Latina. Falando muito rapidamente da nossa agenda hoje, a gente vai ter 3 momentos principais. Então, eu vou apresentar para vocês muito rapidamente a iniciativa, porque eu quero deixar tempo suficiente para que os meus colegas Fernando compartilhem a experiência com vocês. Em seguida, o Fernando Rangel vai contar para a gente um pouquinho sobre o método para estabelecimento de metas específico para o setor elétrico. A gente vai abrir, então, um tempinho para perguntas e respostas, e em seguida eu vou convidar meu outro colega Fernando para apresentar o caso da EDP Brasil. E, gente, falando muito rapidamente sobre a iniciativa, para quem ainda não conhece, não teve nos nossos outros eventos, a iniciativa Science Based Targets é uma iniciativa que foi criada em 2015 por 4 parceiros que têm atuação global, que são o CDP, o Pacto Global das Nações Unidas, o WRI e o WWF. Esses 4 parceiros, eles atuam juntos para implementar a iniciativa. Nós temos uma equipe central da iniciativa que é formada por pessoas de cada um desses 4 parceiros. Então, por exemplo, eu estou aqui na Rede Brasil do Pacto Global, no Brasil, temos os nossos colegas do WWF México, e assim também com colegas do CDP e do WRI, que estão espalhados no mundo inteiro e compõem a iniciativa, a equipe da iniciativa Science Based Targets.
Somos parte de uma coalizão chamada Women Business, e o objetivo central da iniciativa é desenvolver e oferecer métodos e ferramentas para o setor empresarial, para que as empresas estabeleçam metas de redução das suas emissões de gases de efeito estufa de forma alinhada à ciência, para que a gente possa alcançar os objetivos do Acordo de Paris. E só lembrando, o Acordo de Paris foi um acordo assinado em 2015 por governos do mundo inteiro, e ali, a partir de dados científicos, se estabeleceu que a gente deveria limitar o aumento da temperatura global a 2 graus Celsius e fazer todos os esforços possíveis para que essa temperatura ficasse muito abaixo dos 2 graus Celsius, né? Do que a gente traduziu do inglês de well below 2 degrees. Mas o que aconteceu de lá para cá, de 2015 para cá? O IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, em 2018, o IPCC, fazendo uma revisão da ciência climática, chegou à conclusão de que cada meio grau centígrado é muito importante quando a gente está falando de mudança do clima, e ali ficou claro que a gente deveria, na verdade, fazer todo o possível para limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus Celsius. E para que isso fosse possível, a gente precisa reduzir as emissões globais pela metade até 2030, e essas emissões devem se aproximar de zero até 2050. E, bom, por que eu estou falando tudo isso para vocês, tudo isso que vocês já sabem, né? Porque uma meta baseada na ciência, de acordo com os critérios da iniciativa Science Based Targets, é aquela meta que vai dizer para uma empresa quanto e em que velocidade ela precisa reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa para que essa meta alcance os objetivos do Acordo de Paris, ou seja, para que a gente limite o aquecimento da temperatura global a muito abaixo dos 2 graus Celsius, fazendo todos os esforços possíveis para que a gente fique em 1,5 graus Celsius. E por que isso é importante? Porque a iniciativa Science Based Targets trabalha com metas relacionadas a duas ambições, que são as ambições de well below 2 degrees, de muito abaixo dos 2 graus Celsius, e a ambição de 1,5 graus Celsius. Então, hoje, quando meu colega Fernando apresentar a metodologia para o setor elétrico para vocês vão entender que essa ambição de 1,5 graus Celsius, o setor elétrico é o primeiro que tem hoje uma metodologia específica para um setor alinhada a essa ambição, que é a mais ambiciosa indicada pela ciência. E como atua a iniciativa Science Based Targets? Em linhas muito gerais, a gente atua principalmente em 3 frentes, que são a frente de desenvolvimento, que é aquela que elabora os métodos, as ferramentas, os critérios para que as empresas elaborem suas metas de redução de gases de efeito estufa de forma alinhada à ciência, e também aquela frente que oferece orientação para que as empresas efetivamente elaborem as suas metas. E isso a gente faz geralmente por meio de reuniões 1 a 1 e também por meio de eventos como esse, em que a gente reúne setores ou temas específicos para falar sobre a iniciativa. A nossa segunda frente de atuação é a frente de validação das metas. Então, existe uma equipe que está dedicada a fazer a avaliação e a validação das metas de acordo com os critérios da iniciativa. E, por fim, a gente atua também promovendo as iniciativas, as empresas, que já são comprometidas com a iniciativa e também as empresas que têm as suas metas aprovadas. E isso a gente faz por meio dos nossos meios de comunicação, então dos nossos sites, LinkedIn, Twitter e outros canais, por meio de estudos de caso, uma vez que as empresas tenham as suas metas validadas, e também por meio dos nossos eventos, como hoje, por exemplo. Então, a gente teve a participação da AES na abertura do nosso evento, que é uma empresa comprometida com a iniciativa. Ao final, vamos ter a EDP contando a sua experiência, e a gente sempre aproveita esses espaços para reconhecer e apoiar as empresas que estão comprometidas com a iniciativa. Muito bem. E como uma empresa pode fazer para fazer parte da iniciativa Science Based Targets? O momento de compromisso com a iniciativa, ele é um momento muito simples, é esse passo 1, e ele começa com a assinatura da carta compromisso, então, que é um documento muito simples, em que a empresa vai dizer que ela está se comprometendo a estabelecer as suas metas de redução de emissões de forma alinhada à ciência. E aí, uma vez que a empresa tenha assinado essa carta compromisso, a gente parte para o passo 2, que é o momento em que a empresa vai efetivamente estabelecer e modelar as suas metas. E como ela vai fazer isso? A iniciativa já disponibiliza uma série de recursos, né? E recursos eu digo aqui que são documentos que explicam quais são os critérios da iniciativa, como é feito o processo de validação, como é feito o processo de modelagem e estabelecimento das metas, além de uma ferramenta em Excel para que as empresas façam efetivamente o cálculo das suas metas.
Então, usando todos os recursos que estão disponíveis e contando com o apoio da equipe da iniciativa, a empresa vai, então, modelar, elaborar a sua meta SBT. E, uma vez que essa meta esteja pronta e modelada, a empresa vai submeter essa meta para avaliação, que é o passo 3. E aí a gente tem critérios e um formulário correspondente que a empresa deve preencher para submeter essa meta. E aí essa meta vai ser avaliada e validada pela equipe de validação de metas. Uma vez que essa meta esteja aprovada, a gente vai finalmente para o último passo, que é o passo 4, que é o momento em que a empresa vai tornar a sua meta pública. Então, ela deve fazer isso no seu website, relatório de sustentabilidade, e a gente também, como iniciativa, publica a meta da empresa no nosso site e no site das nossas organizações parceiras. E, bem, todo esse processo, desde o momento de compromisso, da assinatura da carta compromisso, até o momento em que a meta é tornada pública, é um processo que pode levar até 2 anos, 24 meses. Então, vejam que não é que a empresa vai assinar a carta compromisso hoje e amanhã ela já vai submeter a sua meta. Não, existe um tempinho aí para que a empresa faça isso e finalize todos esses 4 passos ao fim dos 24 meses. Isso porque a gente entende que modelar a meta muitas vezes não é a parte mais difícil do processo, mas que às vezes a empresa precisa rever operações, fazer mudança de tecnologia, rever os seus processos, para que ela possa efetivamente alcançar a sua meta. Então, por isso que a gente tem esse período de 24 meses. Contando um pouquinho para vocês sobre os números da iniciativa hoje. Hoje a gente tem 991 empresas na iniciativa, espalhadas pelo mundo inteiro. Amanhã a gente vai ter uma novidade super legal para contar, então fiquem atentos. Dessas 991 empresas, quase metade já tem suas metas aprovadas e a outra metade está ali no processo de elaboração das metas, nos passos 2 e 3. E falando um pouquinho do nosso contexto aqui na América Latina, a gente tem hoje na nossa região 44 empresas comprometidas com a iniciativa, 18 delas são empresas no Brasil. Todas as nossas empresas brasileiras estão nesse momento de elaboração das metas, nos passos 2 e 3. Ainda não temos nenhuma empresa brasileira com metas aprovadas. Estou aqui super torcendo para que em breve a gente tenha. Temos 6 empresas na América Latina com metas aprovadas, como, por exemplo, a Coca-Cola FEMSA, do México, a Vinícola Concha y Toro, do Chile, e a gente tem trabalhado muito para ter mais empresas da nossa região na iniciativa, ter mais empresas comprometidas e mais empresas com metas aprovadas, e eventos como esse são oportunidades que a gente tem de divulgar a iniciativa na nossa região, até para que a gente tenha uma maior representatividade da América Latina na iniciativa, dos desafios que a gente enfrenta com relação à mudança do clima, enfim, para que a gente esteja bem representada naquele número tão maior de 991 empresas. Como eu disse para vocês, a iniciativa já produziu, de 2015 para cá, uma série de materiais que explicam como as empresas podem e devem estabelecer as suas metas. Todos esses materiais ficam disponíveis no nosso site e todos eles são gratuitos. Então, qualquer empresa, seja ela parte ou não da iniciativa, pode acessar os materiais e começar o seu processo de revisão desses documentos e de todo esse conteúdo técnico. O nosso site está aí, é science-based-targets.org. Clicando ali na primeira seção da esquerda, que é Science Based Targets, se você descer ali até o final, a gente tem a seção Tools and Resources, que é essa que está destacada em vermelho, e lá vocês podem acessar e fazer o download de todos os materiais que a gente tem disponíveis. E o que eu queria comentar com vocês também é que a iniciativa, para alguns setores, a iniciativa já vem desenvolvendo diretrizes setoriais. Então, a gente tem diretrizes prontas, por exemplo, para setores como cimento, aço, papel e celulose. Semana passada, a gente lançou diretrizes para o setor de instituições financeiras. E temos também as diretrizes para o setor elétrico, para o setor de geração de eletricidade, que é o que nós vamos conhecer hoje. Como eu falei para vocês, é o primeiro setor que tem diretrizes alinhadas à trajetória de 1.5. E é isso que o meu colega Fernando Rangel vai apresentar para vocês em seguida. Então, eu gostaria de convidar o Fernando para se juntar a gente e apresentar as nossas diretrizes para o setor elétrico. Fernando, eu vou então te dar o controle aqui da apresentação. Obrigado, Lígia. Boa tarde. Prontinho. Alô? Tá.
Muito obrigado aos colegas do Pacto Global pelo convite a apresentar neste webinar. Meu nome é Fernando, eu sou gerente técnico da iniciativa SBT desde 2016 e trabalho na WWF no México. Eu vou pedir a vocês muita paciência porque o meu português está enferrujado e em qualquer momento eu vou misturar com o espanhol. Como falou a Lígia, depois de eu apresentar, a gente vai ter um momento de tirar dúvidas da iniciativa, dos métodos e tudo mais. Então, vamos embora. Tá. Quando falamos de mudança climática e o uso da energia, precisamos ficar atentos à contribuição necessária do setor elétrico nos cenários globais de descarbonização, principalmente naqueles cenários de aquecimento de 1,5 graus centígrados. Nesses cenários todos, se olha que a demanda da energia elétrica aumentará de forma constante até o ano 2050. Uma das razões é que a eletrificação é uma das principais ações para reduzir os efeitos estufa nos processos industriais e também no transporte. Outra razão é que os pesquisadores que fazem esses cenários consideram que o setor elétrico pode se alavancar em economias de custos das tecnologias de geração e também de armazenamento de energia. Assim, também que os governos e o mercado eles vão criar condições facilitadoras. Então, o que aconteceu? Tá. Atualmente, 3/4 das emissões de carbono globais são relacionadas com o fornecimento de energia, maiormente pela queima de combustíveis fósseis. Descarbonizar essa matriz energética inteira é verdadeiramente um desafio grande. Porém, sabemos que o setor elétrico deve e pode liderar a transição para virar de uma dependência em fontes fósseis a uma geração renovável. Isso vai precisar de uma reinvenção do setor nos seguintes 10 anos, impulsada por um crescimento rápido na capacidade de geração renovável, junto com o quase abandono da geração fóssil. Quer dizer, uma redução significativa no uso de combustíveis fósseis. É claro, isso tem que acontecer sem esquecer de levar em conta os ODS. Em termos de essa transição, não adianta só falar de quanto mais rápido, melhor, né? Para saber com certeza a velocidade ou a taxa de redução de emissões requerida pelo setor elétrico, a iniciativa SBT fez uma análise dos cenários que foram modelados no relatório especial do IPCC sobre 1,5 graus. E a nossa conclusão foi que o setor precisa reduzir numa faixa entre 70% até 92% no período 2020-2035 até alcançar a neutralidade tão cedo como 2040. Na figura do lado direito, mostra cada um dos cenários analisados. Por exemplo, a linha preta é um cenário particular chamado de LED, ou Low Energy Demand. No final, 20 cenários foram considerados para atender os critérios da iniciativa. Ou seja, um cenário foi aceito se fosse considerado plausível, consistente, responsável e objetivo em relação ao limite de aquecimento de 1,5 graus. E é esse conjunto que são as linhas azuis que vão informar as suas metas baseadas na ciência. De novo. Tá. Tá. Então, como as empresas do setor elétrico podem elaborar uma meta SBT?
Bom, elas vão ter ajuda da nossa publicação mais recente, que é a Guia Rápida para Empresas do Setor Elétrico. Essa guia, você pode fazer download da guia no nosso site e também da ferramenta SBT, que já foi adaptada com as novas trajetórias de 1.5 para o setor. A ferramenta é um ficheiro de Excel que você pode descarregar no nosso site e faz o cálculo das metas baseados em 2 métodos SBT. O caminho para vocês desenvolver sua meta é o seguinte: o passo 1 é ter pronto o inventário de emissões e conhecer o nível de atividade para o ano base, usando as diretrizes ou seguindo as diretrizes do protocolo GHG. O passo 2 é determinar o escopo e o método para calcular, para modelar as metas. Mais adiante na apresentação vamos falar da matriz de aplicabilidade para o setor. O passo 3 é modelar as metas usando a ferramenta e também atendendo aos critérios da iniciativa. O passo final é preencher o nosso formulário de submissão de metas e encaminhá-lo à nossa equipe para a sua avaliação. Bom, embora que no Brasil são muito experientes em fazer inventários de emissões, eu acredito, a dica é para vocês revisar alguns documentos mais específicos, incluindo o anexo A do protocolo GHG, as guias técnicas para o escopo 3, especialmente aquela para a categoria 3, que são atividades relacionadas com combustível e energia. Também revisar aquela guia para alocação de emissões derivadas de processos de cogeração. Vocês vão achar na nossa guia os links para esses documentos. Não sei que... Obrigado, Lígia. Não sei o que está acontecendo aí. Bom, o passo 2 também é simples. Vocês vão ter que dar uma revisada aos nossos critérios SBT, que estabelecem o nível de ambição, o prazo e a abrangência da meta. Também o que fazer com as emissões biogênicas. Tem alguns requerimentos especiais para companhias que vendem, transmitem ou distribuem combustíveis fósseis. E, além disso, tem requerimentos para as emissões do escopo 3. Depois, vocês vão ter que se familiarizar com nossos métodos de cálculo, que são o método de contração absoluta, é o método de convergência, o SDA, Sectoral Decarbonization Approach. No primeiro método, todos os setores vão ter a mesma taxa de redução em termos absolutos. E no segundo, aqueles setores homogêneos vão poder utilizar trajetórias de intensidade física baseadas em orçamentos setoriais de carbono. Bom, vamos dar uma olhada mais a detalhe no método SDA, o método da convergência. O método serve para estabelecer metas de redução sobre uma métrica, um indicador de intensidade. É baseado num princípio em que todas as empresas do mesmo setor deverão convergir para uma intensidade específica no ano 2050. O cálculo considera qual que é a contribuição relativa de uma empresa X no ano base para o total da medida de atividade do setor. Quer dizer, a quota do mercado, o market share da empresa
E também vai considerar a intensidade de emissões relativa da empresa em relação à intensidade do setor, usando um indicador comum, tipo toneladas de CO2 por tonelada de aço, ou no caso do setor elétrico, seria quilos de CO2 por quilowatt-hora. A nossa ferramenta SBT já faz o cálculo de alocação segundo o método de convergência setorial, usando aquela trajetória de intensidade para cenários muito abaixo de 2 graus e de 1,5 graus. A ferramenta também faz o cálculo segundo o método de contração. As empresas do setor elétrico vão ter que usar tanto o SDA como o método de contração. O SDA para modular as metas de emissões pela geração de energia é o método de contração absoluta para aquelas metas que não possam ser modeladas com o SDA. E para esclarecer a aplicabilidade do método SDA é a aplicabilidade da trajetória de 1.5, ela vai cobrir quanto energia elétrica como a energia térmica. Dependendo do tipo de companhia, as emissões podem se contabilizar através dos escopos 1, 2 ou 3. Enquanto as empresas geradoras vão ter que utilizar o método SDA, o método da convergência, para modelar aquelas metas relacionadas com a geração de eletricidade dentro dos seus limites organizacionais, e também para as emissões relacionadas à geração da eletricidade comprada. As emissões que não são associadas à eletricidade podem ser contempladas pela meta SBT, mas podem ser modeladas usando um método diferente. Então, é importante, empresas de transmissão e distribuição que não geram eletricidade não precisam cumprir os critérios específicos para o setor da energia. Elas têm que observar os critérios gerais da SBT para estabelecimento de metas. Em resumo, uma empresa vai ter que informar uma meta SDA cumprindo a geração de energia no seu limite organizacional e, se for aplicável, também uma meta SDA cobrindo toda a eletricidade vendida. Para contabilizar as emissões pela compra de eletricidade, a empresa pode usar a abordagem baseada na localização ou na escolha de compra. Em inglês é o location-based ou o market-based approach. As empresas que têm cogeração podem incluir essas emissões também em suas metas SDA de eletricidade ou podem fazer uma modelagem separado usando o método de contração absoluta. É só um segundo. Tá, aí. Essa tabela aqui é a matriz de aplicabilidade do SDA para o setor elétrico. Opa. Dá para voltar? Tá. Lígia, eu acho que eu vou... Você pode pegar o controle? Pego sim, só um minutinho. Obrigado, viu? Prontinho. Você quer que volte para o anterior? Não, tá aí tá certo. Tá bom. Obrigado. Essa tabela aqui é a matriz de aplicabilidade do método para o setor elétrico, que é tipo
são as opções que vocês vão ter para modelar metas segundo a atividade ou escopo de emissões. Por exemplo, se a atividade fosse eletricidade que é comprada e vendida, vocês vão contabilizar isso no escopo 3, categoria 3, usando uma abordagem de locação ou de escolha de compra, ou location or market-based approach. O indicador de atividade vai ser o total de eletricidade gerada, que inclui também as perdas de transmissão, e vai ter que usar o método de convergência. Tá? Aqui esse é um requerimento do método de contabilizar e modelar uma meta SDA para o escopo 3, categoria 3. Mesmo assim, para o escopo 1, as emissões próprias da empresa, as emissões do escopo 1 relacionadas com geração de eletricidade. Outras fontes de emissão são opcionais. Vocês vão poder fazer uso da ferramenta SDA para modelar metas sobre calor, outras fontes de aquecimento e também até o uso próprio da eletricidade comprada, que é contabilizada no escopo 2. Agora, vamos ver uns exemplos. Lígia, pode mudar o slide? Ótimo. Agora vamos ver uns exemplos de elaboração de metas. O primeiro exemplo é uma empresa geradora sem venda ou distribuição de energia térmica. Como eu falei, uma meta SDA vai ter que cobrir as emissões do escopo 1 da empresa relacionadas com a combustão para a geração de eletricidade. As emissões do escopo 2 para uso próprio têm que ser inclusas no limite da meta SDA ou podem ser modeladas separadamente usando o método de contração. Se tiver outras emissões do escopo 1 ou 2 que fossem significativas, por exemplo, aquelas de transporte, é melhor que se modele elas separadamente usando um método de contração. Uma meta de escopo 3 vai ser necessária quando as suas emissões desse escopo forem maiores a 40% do total de emissões. Caso contrário, você só vai precisar de uma meta de escopo 3 se tiver venda de combustíveis fósseis. Seguinte slide, por favor. Bom, no seguinte exemplo, é uma empresa geradora que compra eletricidade, porém não tem cogeração. Aqui, duas metas SDA vão ter que ser modeladas. Uma meta abrangendo as emissões do escopo 1, da combustão para a geração de eletricidade, como no exemplo 1, é a outra meta que vai abranger a soma das emissões relacionadas à geração no escopo 1 e aquelas do escopo 3, categoria 3. Ou seja, toda a eletricidade vendida ou fornecida e vendida pela empresa. Na meta que cobre toda a eletricidade vendida, essa intensidade vai ser calculada com base nas emissões totais do escopo 1 e do escopo 3, categoria 3, dividida pela soma de geração na fronteira organizacional, no limite organizacional, e também da eletricidade comprada para ser vendida a usuários finais. As empresas vão poder utilizar tanto as abordagens de locação como de escolha de compra para fazer a contabilização de emissões. Seguinte slide.
Bom, o seguinte exemplo é uma empresa geradora que tem também venda ou geração de calor. Aqui, a empresa vai ter duas opções para estabelecer metas. A primeira vai ser que a empresa estabeleça metas separadas para a geração de eletricidade e de calor, e mais outra opção de desenvolver uma meta combinando as emissões de energia elétrica e energia térmica. Na primeira opção, as emissões de eletricidade devem ser cobertas por uma meta SDA e as emissões de calor vão ser modeladas como método de contração absoluta. Na opção 2, a soma das emissões associadas à geração de eletricidade e calor pode ser coberta por uma meta SDA combinada, usando como indicador de intensidade a energia total, que é a soma da energia térmica e energia elétrica vendida como métrica, como medida de atividade, como o nível de atividade é a soma das emissões relacionadas com a cogeração. E no último exemplo, isso. No último exemplo, temos uma empresa verticalmente integrada que quer dizer que tem atividade de transmissão e distribuição, e o caminho é muito similar ao exemplo 2. As emissões associadas à eletricidade perdida em transmissão e distribuição são incluídas no escopo 1. Para a energia adquirida para ser vendida, as emissões vão ser contabilizadas geralmente no escopo 3, categoria 3. É a meta que cobre toda a eletricidade vendida, vai abranger as emissões tanto do escopo 1 como do escopo 3. É a energia total fornecida tanto dentro do limite organizacional como a eletricidade comprada. É recomendável que as empresas que têm transmissão e distribuição deem um ênfase especial à redução das emissões do escopo 1, do SF6, que é usado no sistema de distribuição. Bom, seguinte slide, por favor. Bom, e aqui, finalmente, o passo 4 vocês já têm modelado metas absolutas ou de intensidade que vão orientar o rumo da sua empresa para alcançar a nossa meta de aquecimento global. E agora é só de preencher o nosso formulário de submissão de meta, chamado de Target Validation Form. Você pode fazer download desse formulário no nosso site. Como a Lígia explicou no processo de se aderir à nossa iniciativa, a equipe SBT vai revisar o formulário e vai fazer uma avaliação de acordo com os critérios da iniciativa e com as diretrizes específicas do setor. Daí, se tudo dá certo no processo de validação, vocês vão ter uma meta aprovada com uma classificação de 1.5 ou mais abaixo de 2 graus de ambição. Essa meta vai ser publicada no site da iniciativa. Um requerimento final será que a empresa faça uma divulgação anual das emissões e também do alcance da meta. E eu acho que fecho aqui a apresentação. É um prazer de falar com vocês hoje. Fico muito obrigado com o Pacto Global pelo espaço, e agora acho que é o momento de perguntas e discussão. Isso mesmo. Fê, muito obrigada por ter aceito o convite para apresentar esse método para a gente. Foi ótimo. E agora, então, eu vou aqui abrir o nosso momento de perguntas e discussões.
e eu fiz uma coisa super errada, eu mesma falei para as pessoas mandarem as perguntas no chat. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui no chat e no Q&A para ver o que a gente recebeu, tá bom? Peço só um pouquinho de paciência. Vamos ver. O Guilherme, ele perguntou se a nova versão da ferramenta propõe cálculos diferentes para empresas que sejam de renováveis e para as empresas que gerem com combustíveis fósseis. Bom, a ferramenta ainda não tem um cálculo para empresas de combustíveis fósseis. A iniciativa está fazendo um desenvolvimento, um projeto para um método de empresas no setor oil and gas. Então, então você vai... não, desculpa, eu entendi errado. Cálculo diferente. Não, a trajetória para empresas de geração tem inclusas fontes renováveis e fontes fósseis, e geração fóssil. Então, aí não que o cálculo seja diferente, é simplesmente que a ferramenta trajetória vai considerar a intensidade da empresa segundo o seu tipo de geração. O tipo de fonte de geração. Se a empresa tem um balanço de fontes renováveis e fontes fósseis, daí o cálculo vai dar uma redução maior ou menor, segundo o relativo à meia do setor. Maravilha, muito obrigada, Fê. O Alexandre, ele perguntou sobre a responsabilização do setor com relação às emissões indiretas. E aí a pergunta dele está muito relacionada com a construção de barragens no Brasil em áreas remotas, por exemplo, como o Pantanal em Amazônia, que geram desmatamento. Então, a pergunta dele é se essas empresas devem ter metas para reduzir as emissões de uso do solo, que são associadas a essas fases pré-operacionais de construção dessas barragens. Sí, Fernando, si quieres te ayudo, me dices. Sí, puede ser. Es land use change. Sí. Exacto. Tenemos solamente recomendaciones. Bueno, hola a todos, disculpen que yo no hablo portugués. Yo tampoco. Sí. No. Mucho gusto, soy Paola Delgado de la iniciativa Science Based Targets y tenemos un criterio que habla sobre land use change. Recomendamos que las empresas sí contabilicen estas emisiones de uso de suelo cuando son significativas y que las incluyan dentro de sus metas de reducción de emisiones. Sin embargo, estas son emisiones directas de uso de suelo y de cambio de uso de suelo. Sin embargo, las emisiones indirectas de cambio de uso de suelo también es complicado calcularlas, sabemos esto, y lo que recomendamos es que sí las estimen y las incluyan en sus inventarios de emisiones. Sin embargo, no es obligatorio que las incluyan dentro de las metas de Science Based Targets. Obrigada, Paulo. Ou seja, as empresas devem inventariar essas emissões, mas não necessariamente incluí-las numa meta SBT. Isso. Muito obrigada. A Kátia perguntou como as perdas na transmissão são consideradas, principalmente quando essas perdas não estão relacionadas às próprias estruturas da companhia. Porque ela diz aqui que no caso de empresas baseadas em geração renovável, muitas vezes as emissões provenientes de perdas da transmissão são mais significativas. Deixa eu dar uma... Paula?
Esa fue la pregunta de João Carlos? Não, Kátia. Isso, é uma pergunta relacionada às perdas durante o processo de transmissão. Sí, estas pérdidas principalmente son reportadas por la empresa que transmite y distribuye la energía. Me parece que serían dentro del alcance 1. Entonces, si la empresa es una empresa vertical, que incluye también transmisión y distribución, deberían considerarlas también para dentro de alcance 1 y por ende dentro de las metas de Science-Based Targets. No sé se estamos entendendo muy bien la pergunta. Sim, não, eu acho que é isso mesmo, tá certinho. Lígia, Oi. como você fala geração bruta? Acho que é geração bruta mesmo. É mesmo? Aí os meus colegas do setor que vão ter que me ajudar. Meu colega Fernando Salina. É geração bruta mesmo, Fernando. Então Se tá. vocês quiserem, eu também posso complementar essa questão aí que vocês estavam discutindo aí. Por favor, Sim, fique à por favor. vontade. Sobre essa questão aí de perdas na transmissão e distribuição, não sei se vocês estão falando especificamente de, enfim, qual dos dois. A pergunta aqui foi específica de transmissão, no caso. Tá, beleza. Você tem duas possibilidades de redução atrelado à transmissão, né? A primeira seria, efetivamente, você ter uma redução na transmissão por ganhos de eficiência no processo. A gente sabe que tem as questões do ONS, que a gente não controla efetivamente essas perdas, a gente estima essas perdas, porém, também tem uma premissa importante, que é até uma recomendação do Science Based Target, que essa perda que você tem de transmissão, ela está associada provavelmente à emissão do grid, ou seja, abordagem location. Então, se você está considerando que você tem uma redução em todo o setor, não só todo o setor elétrico, você mantém, por exemplo, seu nível de perdas, significa que você também vai estar reduzindo em linha com a ciência. Não sei se ficou claro. Mas tem esses dois caminhos para percorrer numa redução de perdas na transmissão. Além de garantir que o lastro da energia seja renovável, caso isso seja possível no caso de vocês. Muito bom, obrigada, Fê. E aí tem uma última pergunta aqui do Pedro. Ele pergunta se a meta não for aprovada, se a empresa tem a oportunidade de rever os cálculos e apresentar uma nova meta. E Pedro, a resposta é sim. Na verdade, quando a empresa envia a meta para o processo de avaliação, essa empresa, se ela não for aprovada num primeiro momento, ela recebe um feedback da nossa equipe técnica, da nossa equipe que faz a avaliação das metas, e ela pode, então, revisitar, rever essa meta e submeter mais uma vez para validação. Então, existe sim essa possibilidade. E, bom, então, gente, agora eu queria passar a palavra para o meu colega Fernando Salina, da EDP, que vai compartilhar com a gente a experiência da EDP no processo de elaboração de uma meta Science Based Targets. Fernando, eu vou parar de compartilhar a minha tela aqui, então, para te dar o controle, tá bom? Tá bom, Lígia, muito obrigado. Aqui vou compartilhar minha tela um segundo. Vocês me avisam quando vocês estiverem enxergando-a. Vocês me falam se vocês estiverem vendo. Tá tudo certinho. Tudo certinho? Primeiramente, queria agradecer a oportunidade e toda a parceria com Lígia, Pacto, Elisa, também com o pessoal do CDP, o Lucas, o Daniel, e também com o pessoal aí da WWF, Paola e Fernando. Só vocês sabem quantas discussões técnicas e pesadas tivemos nas últimas semanas para falar disso. E eu acho que a metodologia, enfim, a gente está construindo de uma forma junto, entendendo de uma forma junto e trazendo essa especificação do setor elétrico brasileiro, que tem uma complexidade também que é diferente de outros países e, por isso, muitas vezes, muitas questões
que apareceram aí são coisas muito específicas do Brasil mesmo. E hoje a intenção aqui é divulgar, fazer até um link com toda aquela fala de ODS do começo. Felicidade de poder falar depois enfim, do Ítalo e falar depois também do diretor da CPFL. E, enfim, e contar não um case EDP, mas a experiência que a gente está tendo nessa construção dessa meta. Primeiramente, contar um pouco quem é EDP, para quem não conhece. A gente é uma empresa que atua em todo o segmento, então geração, transmissão, distribuição e comercialização. A gente, enfim, atua em 11 estados, a gente tem uma empresa, uma unidade térmica, tem 6 unidades hídricas, e, enfim, atuando por todo o país, e mais recentemente a transmissão, que é um negócio muito novo para a gente. Aqui fazendo um link com toda a fala que foi falada do Fernando, a importância que foi falada lá do Ítalo, que o setor elétrico, o setor de energia, é o principal responsável pela parte de emissões de gás de efeito estufa. A gente já sabe disso. Porém, o que a gente também tem que levar em consideração é que é um setor que ele também está muito exposto às alterações climáticas, alterações dos padrões climáticos. Então, toda vez que a gente for falar de estratégia climática e, enfim, não só de mitigação, nós temos que falar de adaptação climática. É simultâneo e a gente deve falar junto. Só para vocês terem ideia, esse daqui é da fonte o plano de adaptação dos Estados Unidos. Eu peguei de referência, que tem uma fonte bem legal. E falando, por exemplo, dando exemplo da geração hídrica, que muitos de nós aqui do setor elétrico temos no nosso portfólio, né? Então, se a gente vai falar de risco físico na geração hídrica, a gente tem um aumento de taxas de evaporação, a gente tem alteração no padrão de precipitação, enfim, vai chover menos, vai chover mais, aumento de eventos extremos, enfim, isso gera impactos para o nosso negócio. Então, a gente tem redução da capacidade de geração, modificação nos padrões de operação e também aumento de risco de danificar a nossa própria estrutura. Pensando só na alteração de precipitação, que seria provavelmente o maior impacto que a gente teria com a alteração climática, a gente pode ter períodos que a gente vai ter uma cheia muito grande nas nossas barragens e vai ter que abrir o vertedouro mais período que a gente estava mais estimando, ou em tempos que a gente não vai conseguir gerar porque a gente não vai ter, enfim, uma segurança hídrica. Então, são fatores que influenciam, a mudança do clima influencia o nosso negócio. E a gente não pode ignorar isso. E fora isso, dando um pouquinho de visão de qual a importância do setor de energia, e aí a gente está falando não só do setor elétrico, mas está falando do setor de energia. É importante a gente ter até essa figura e ter a noção de visão de diferentes setores e lugares onde a gente está emitindo, porque, por exemplo, o setor de transporte não é um setor que a gente do setor elétrico emite, mas a gente pode se apresentar como uma solução através da eletrificação, por exemplo. Então, a gente tem que olhar para o setor de energia, setor elétrico, a gente tem que eletrificar, fazer a transição, mas também, deixa a mensagem bem, hoje a gente está numa pauta elétrica, mas os outros setores também são muito importantes, a gente não pode esquecer deles, e eles têm uma dificuldade mais, vou dizer, muito maior de reduzir as emissões do que o próprio setor, porque no setor elétrico a gente já tem soluções. Para dar alguns exemplos, que foi até mencionado, hoje a gente já tem no business as usual, que vão falar que são as tecnologias que a gente já tem madura e já está escalando, a energia eólica, solar, biomassa, que são energias que a gente já vê todo dia, que as empresas já internalizaram isso na cultura de expansão da transição. Mas quando a gente fala de chegar em soluções climáticas efetivas, a gente vai ter que olhar lá para o futuro de novas tecnologias. A gente vai ter que olhar bateria, vai ter que olhar hidrogênio, vai ter que olhar, sim, captura de carbono e uso e estocagem, né? Que é o CCS, Capture Carbon Use Storage. E essas novas tecnologias, elas vão ser importantes para uma transição e eu trago isso daí como mais uma pulguinha atrás da orelha de cada um, de tecnologias que a gente tem que começar a olhar lá para frente, porque a gente está falando de metas para 2030,
enfim, se a gente for estipular a meta hoje, a gente tem até 2034, porque o timeline é de 5 a 15 anos. Então, ter uma visão mais a longo prazo dessas tecnologias que vão chegar. Não só essas, como muito outras também. E, enfim, 2020 tem sido um ano muito diferente. O Covid chegou e a gente percebeu que a ciência é muito importante na tomada de decisão. Particularmente na EDP, a gente tem até 2 infectologistas que estão nos comitês, enfim, na tomada de decisão, para levar a ciência para o que a gente vai fazer ou não. E eu pergunto para vocês aqui, o que vocês acham que é ciência, né? E quando a gente olha a ciência, eu imagino que muitos estejam pensando em alguém com um tubo de ensaio ou alguém no laboratório. Enfim, para mim, ciência são esses cientistas, é o IPCC. Para quem não sabe, o IPCC ele está desde 1988 estudando tudo isso que a gente vem falando, que a crise climática é real, que o aumento de temperatura está associado às atividades humanas. E não só eles também, mas como a gente tem a NASA e outras instituições levando a ciência muito a sério. E o que a ciência nos diz, né? Eu queria deixar uma mensagem aqui que eu acho que são pontos importantes que vocês podem levar para seus diretores, para sua liderança, como os principais pontos da ciência no clima. Primeiro, eu falo sobre neutralização de emissão. Se a gente neutraliza a emissão antes, a gente vai gerar um impacto menor. Por quê? Tudo que a gente emite, a gente não está capturando. A gente está continuando e aumentando esse impacto exponencialmente. Então, esse aumento de emissão, se a gente não zerar as emissões, que é o que o Science Based Target propõe, lá em 2050 a gente tem um zero de emissões, a gente vai continuar aumentando o impacto. E mesmo que a gente zere hoje, o impacto é o mesmo. Então, coisas que a gente está vendo, por exemplo, no Pantanal, ciclones no sul, que nem a gente viu em Santa Catarina e em outros lugares, vão continuar acontecendo, porque esse é o novo normal. Mas, enfim, se a gente demora menos para agir, tem uma ação mais efetiva, mais rápida, a gente gera uma diferença de impacto. E essa diferença de impacto, eu falo para vocês traduzem isso não impacto em aumento de temperatura, mas sim impacto financeiro, impacto social e impacto também em perdas de vida. Saiu uma notícia ontem falando do risco de morte em função da temperatura alta que a gente está tendo aqui no Brasil, no Centro-Oeste, até em próprio São Paulo. E a outra mensagem que eu digo mesmo que a gente atinja a neutralidade, a gente consiga ter um balanço negativo, a inversão do impacto demorará muito para acontecer. Porque a gente não consegue capturar na mesma velocidade que a gente emite. Então, isso é muito importante estar frisado, e é um slide bem científico, mas é uma abordagem até um pouquinho diferente, assim, que a gente está acostumado, pelo menos que eu estou acostumado a olhar. Resumo disso, precisamos de uma transição energética acelerada e a ciência deve ser o pilar para isso. E aí chega o Science Based Target. E a visão da EDP no Science Based Target a gente tem que estabelecer metas baseadas na ciência para assegurar um futuro seguro para a sociedade e limitar, ter como padrão o limite do teto ecológico. Então, a gente fala que ao limitar a 1,5 graus, a gente não está excedendo os limites dos tetos ecológicos do planeta no parâmetro climático, vamos dizer assim. E para isso, para tudo isso que eu estou falando, a gente tem que usar a ciência, que é a melhor ferramenta que a gente tem. E como a gente leva o Science Based Target não só na parte do que a gente acha que é o Science Based Target, mas como a gente leva isso para a estratégia e como está nosso ecossistema. A gente tem a governança, não sei se vocês conhecem o TCFD, que é o Task Force on Climate Related Financial Disclosure, que é muito difícil falar esse nome, diga-se de passagem. A gente tem 4 dimensões no TCFD, que é governança, estratégia, gerenciamento de riscos e métricas e metas. E dentro de cada uma desses pilares, a gente já tem ações delimitadas. Então, por exemplo, na governança, a gente divulga a nossa governança climática no ISE e no CDP.
Na estratégia, a gente tem na EDP Brasil um plano estratégico climático que a gente revisa a cada 2 anos. Gerenciamento de risco, a gente tem o gerenciamento de riscos e oportunidades da emergência climática. E no Science Based Target, a gente está olhando no sentido de metas, além de fazer toda a gestão de emissões de gás de efeito estufa. E tudo isso a gente consolida não só numa visão de TCFD, mas também no CDP, que é onde que a gente tem as nossas metas. E aqui falando um pouquinho do processo e o histórico do EDP Brasil com Science Based Target, né? Essa iniciativa surgiu, na verdade, lá da nossa matriz, que é a EDP Portugal. E eles estabeleceram as metas em 2019. Eles assinaram um compromisso de 1,5 grau, então que a gente ia limitar através do Business Ambition for 1.5. E surgiu o interesse da alta liderança do EDP no tema de mudança climática. Fizemos algumas estimativas, algumas previsões técnicas com o que a gente tinha de ciência, antes de sair o próprio guide que a gente tem hoje, que o Fernando e a Paola apresentaram. A gente assinou o compromisso do Business Ambition for 1.5, que é o maior comprometimento que a gente tem naquela primeira etapa que ali já apresentou do Science Based Target, que é o commitment, lá, que é a assinatura. Depois, um passo muito importante, eu vou frisar aqui, que é a internalização da metodologia. Então, a gente estudou muito a metodologia para entender como cada um dos critérios do Science Based Target se encaixavam. E depois, fizemos as projeções de emissões, utilizando alguns cenários estratégicos que eu vou comentar no próximo slide. E agora, a gente está em etapa de aprovação de liderança e preenchimento do Science Based Target, do formulário do Science Based Target para submissão. E, enfim, dessa história toda que eu acabei de contar para vocês, os grandes pontos chaves é o comprometimento com a alta liderança. Então, ter a alta liderança entendendo como a mudança climática e o estabelecimento de metas como estratégico para o negócio. E a maturidade não só na gestão de emissões de gás de efeito estufa, mas também em estabelecer outras metas de redução. Então, projeções de cenários. Como a gente fez essa projeção de cenários? Como a gente tem feito essas projeções de cenários? Porque é uma coisa bem dinâmica. Primeiro, a gente determinou 3 cenários. Assim, um cenário que a gente fala que é o cenário além de 1,5 grau, que a gente está estudando não só as ações que a gente já tem feito, mas ações que a gente poderia fazer e quanto isso está próximo ou longe dos objetivos. Então, cada um dos cenários a gente faz essa avaliação, quanto longe ele estará do fator do que a ciência fala para a gente estar, em função de 1,5 grau ou 2 graus. A gente tem o cenário Business as Usual, que já é o nosso planejamento estratégico hoje, e o cenário de retrocesso, onde a gente tem algumas pioras de performance no sentido de emissões. Dentre essas premissas importantes estão a modificação de portfólio na geração de energia, projeção de energia gerada e vendida, que nem o Fernando comentou, e a gente teve uma larga discussão sobre isso, sobre a parte de energia vendida, o atingimento de metas com o estabelecimento de plano climático. Então, a gente já tem um plano climático, a gente vai atingir ou não vai atingir. Então, ele entra como premissa nos cenários. O aumento de capacidade de projetos de geração de biomassa é um pouco contraditório até, mas, por exemplo, se a gente aumenta um projeto de biomassa que a gente não consegue comprovar que ela é renovável, a gente tem um aumento de emissão. Então, se você dobra a capacidade, você dobra a emissão biogênica, que é o CO2 advindo de fontes renováveis. O fator de emissão do grid, que é uma premissa extremamente importante, e, logicamente, delimitação das fronteiras organizacionais e de escopos também. Qual foram as lições aprendidas até esse momento no Science Based Target? Então, primeiro, leia a metodologia. A metodologia é a nossa, vamos dizer assim, a nossa Bíblia, é onde que a gente vai olhar para ver se a gente vai estar ou não seguindo e estabelecendo uma meta correta. É super importante entender os conceitos de Carbon Budget, de SDA, que o Fernando explicou, e de Absolute Contraction Approach. Esses 3 temas, eles são, como é que se diz, o alicerce do Science Based Target. Então, a gente precisa entender o que são eles para levar isso para a diretoria, para levar isso para as discussões.
identifique as possibilidades de redução de emissão de metas. Então, por exemplo, aqui na EDP a gente tem um plano estratégico climático, onde a gente estabeleceu as nossas metas. Isso não estava associado com o Science Based Target, mas a gente utilizou isso para compor os nossos cenários climáticos. Para as projeções, é muito importante você conectar as outras áreas. Então, traz os novos negócios, traz o planejamento estratégico, traz a operação para conversar junto. Então, não é uma coisa que você vai fazer com sustentabilidade sozinho ou como gestor de mudança climática sozinho. A metodologia que a gente tem no Science Based Target é muito dinâmica. Então, tem várias atualizações, tem as etapas de revisão. Eu depois até vou pedir para a Paola e para o Fernando comentarem sobre isso, quanto tempo a gente precisa revisar essas metodologias. E, na construção de cenários, é essencial a gente vislumbrar também, não só o que a gente tem feito, mas mostrar para a nossa liderança que tem possibilidades de redução, que tem novas tecnologias, para que eles levem e fomentem isso nas discussões. E, com mensagens finais, eu deixo aqui que nós somos a primeira geração a sentir o impacto da mudança climática, que é a frase do Obama, que eu gosto muito. E a última geração que pode fazer algo a respeito. Então, a gente já está sentindo os impactos da mudança climática. A gente viu que melhorou a qualidade do ar, melhorou, enfim, a gente vê a biodiversidade mais na cidade, mas os impactos da mudança climática se mantêm. E isso é reflexo do que eu disse lá atrás. A gente está reduzindo as emissões nesse ano, só que os impactos continuam a acontecer, porque eles vão ser constantes. Eles vão ser o nosso novo normal. E, para a gente chegar em soluções relacionadas à mudança climática, a ciência é, de fato, a melhor resposta. E eu trago, talvez, a última frase aqui, que a gente talvez não deva mais falar de emissões quando a gente for falar de empresa, mas sim de tempo. A gente está perdendo tempo ao não reduzir. A gente tem um tempo curto para isso. A gente tem que agir rápido. Quanto mais tempo a gente demorar para agir, mais difícil será de assegurar um futuro seguro para todos. Então, essa é a minha última mensagem. Eu queria agradecer de novo a oportunidade da Lígia, de ter chamado a EDP, e agradecer também a confiança do meu gestor Dominique de fazer essa apresentação um pouquinho mais técnica. Eu fico à disposição de todos para discutir o tema. Fernando, super obrigada mais uma vez pela sua participação, por ter aceito o convite de compartilhar o caminho que a EDP está percorrendo para ter a sua meta Science Based Targets aprovada. Como eu contei para vocês, né, o processo para uma empresa se unir à iniciativa tem 4 passos. A gente ainda não tem nenhuma empresa brasileira com uma meta aprovada. A EDP está nesse caminho e se disponibilizou de vir aqui contar para a gente como está sendo esse processo. Se alguém tiver perguntas para o Fernando, por favor, mande aqui na caixinha de perguntas e respostas. Fernando, a gente já recebeu uma pergunta que era: quais são os desafios que você vê daqui para frente? Então, uma vez que a EDP tenha a sua meta aprovada, como é que vocês imaginam que vocês vão percorrer esse caminho nessa pós-aprovação? Quais seriam os próximos passos? Como vocês veem esse futuro? Então, quando a gente faz o estabelecimento de metas e a gente, enfim, tá tendo algumas premissas para estabelecer e para chegar nesses cenários futuros, a gente tem que assegurar que essas premissas, por exemplo, a gente tem um plano estratégico climático na EDP, a gente tem que assegurar que esse plano vai ser cumprido. Então, trazer isso para as áreas, levar esse plano para as áreas, trazer também a meta de uma forma mais estratégica, levar isso para um PLR, levar isso para uma forma de, enfim, da gente ter um comprometimento, uma meta maior e institucionalizada, não só, enfim, uma meta para a gente, que a gente divulga no CDP, que divulga nos relatórios de sustentabilidade. E que a gente também demonstre isso de forma efetiva para os nossos investidores. Perfeito, super obrigada. Deixa eu ver aqui. Uma pessoa perguntou aqui também se existe um material sobre os 3 conceitos básicos no site. Eu imagino que os 3 conceitos que a pessoa está se referindo são os métodos da iniciativa,
E como eu falei para vocês, todos os materiais produzidos estão disponíveis no nosso site, lá na aba de Tools and Resources, que eu indiquei na apresentação, que vocês vão receber. Então, vocês podem baixar todos os documentos e ter acesso desde a forma como a iniciativa modelou os cenários que o Fernando comentou, então como fez essa leitura do que foi produzido pelo IPCC, pela Agência Internacional de Energia, quais são os critérios para que uma empresa elabore a meta, quais são os critérios para avaliação e validação da meta, e vocês também têm acesso à ferramenta de cálculo, que é o material em Excel para chegar ao cálculo final da meta. Só complementando, Lígia, tem esses três temas que eu mencionei durante a minha apresentação, eles estão num documento que se chama Science Based Target Foundation, que eles trazem os conceitos por trás do Science Based Target. Então, Exato. você pode ler neles. Maravilha. Temos mais uma pergunta aqui, que é: a meta da EDP está pública e ela está relacionada com a usina térmica? A gente ainda não publicou a meta, a gente está em processo de aprovação em alta liderança e a gente tem algumas metas que vão ser publicadas no CDP, como outras empresas já fazem, mas essa meta que vai ser publicada esse ano, ela ainda não é uma Science-Based Target, porque a gente ainda precisa passar por esses processos de aprovação. Isso mesmo, super obrigada. E aí, deixa eu ver. Aí tem uma outra pergunta para os meus colegas Paola e Fernando, do WWF, da iniciativa Science Based Targets, que é se a iniciativa tem algum guia ou metodologia que apoia as empresas no engajamento da sua cadeia, ou seja, para fazer uma avaliação das emissões de escopo 3. Fernando. Nós temos uma publicação que é para gerenciar emissões na cadeia de valor, mas isso está disponível no nosso site. Mas a equipe da Paola, eles vão desenvolver eles estão fazendo agora um projeto para apoiar as empresas com o monitoramento dos fornecedores. É fornecedores mesmo, né? Isso. Paula, você pode dar mais detalhes do proyecto? Sí, en español. Lo que vamos a hacer es un toolkit, Supplier Engagement Toolkit, que va a ayudar a las empresas que fijan metas para sus proveedores o sus fornecedores. Y el toolkit va a incluir ejemplos de cómo otras empresas están ayudando a sus proveedores a fijar metas basadas en ciencia. También va a tener una presentación que ustedes pueden utilizar para hablar sobre Science-Based Targets con sus proveedores y entre otras cosas, pero el toolkit va a ser lanzado solamente hasta el próximo año. Y la idea es que el toolkit sea un recurso que vayamos mejorando con el tiempo y que sea útil para todo tipo de empresas en diferentes sectores. Entonces, si en algún momento hay algún interés de desarrollar un toolkit específico para el sector de energía y su cadena de proveeduría, con mucho gusto nos pueden escribir y podemos explorar esa idea. Muito obrigada, Pau. E aí a gente tem uma última pergunta aqui da Kátia, que é com relação à abordagem de ciclo de vida. Ela pergunta se a iniciativa considera uma abordagem de ciclo de vida no momento do estabelecimento das metas. Sí, ahí intenté responder, pero no sé si fui muy clara, pero la iniciativa pide que las empresas utilicen el protocolo de GI o el GHG Protocol
para reportar emisiones y también para desarrollar las metas. Y en el protocolo de GI hay criterios específicos sobre cuándo considerar las emisiones upstream, downstream, que tienen que ver con el ciclo de vida de las emisiones y de los combustibles, por ejemplo, utilizados. Y el protocolo indica en qué alcances o en qué escopo tiene que reportarse. Entonces, de alguna manera, sí se refleja las emisiones del ciclo de vida dentro de las metas de una empresa. No sé si ahí Fernando de EDP nos quiere ayudar, cómo lo están haciendo ustedes. Sim, sim. A parte de ciclo de vida que comentou, a gente tem algumas, por exemplo, quando a gente vai falar de compras que algumas empresas vão ter, por exemplo, compra de biomassa, compra de carvão, compra de gás, enfim, isso entra como emissão categorizada em emissões de escopo 1, emissões de energias não categorizadas de escopo 1 e 2, que é uma categoria 3 do GHG. E nessa emissão, aí sim você pode levar em consideração o ciclo de vida, e aí você... Não pode, Fernando. Você leva em consideração o ciclo de vida, que a gente fez, e contabiliza as emissões. A gente tem feito dessa forma, pelo menos, aí o Fernando pode corrigir se estiver errado. Aí. Estás en mute, Fernando. Ah, não, tá tudo certo. Ah, tá bom. Levei um susto aqui, Fernando. Eu estava tentando colar um link no chat. Ah, sim, maravilha. O Fernando compartilhou com a gente aqui no chat o link com o material que a iniciativa disponibiliza para gerenciar as emissões na cadeia de valor. Então, por favor, acessem aqui, vocês já podem ter primeiras ideias aí de como a gente está fazendo isso. Deixa eu ver se a gente recebeu mais alguma pergunta nesse meio tempo. Não, parece que não. Então, gente, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta aqui para fazer para a equipe, magicamente a gente está terminando um pouquinho antes esse evento, e eu aproveito muito para agradecer a todos que estão aqui, agradecer ao Fernando da EDP por ter aceito mais uma vez o nosso convite, agradecer, claro, a equipe maravilhosa da Science Based Targets, Paola e Fernando, que estão aqui, e também agradecer muito aos nossos parceiros do Brasil, os nossos parceiros do CDP, Lucas, Rebeca, que sempre apoiam muita gente em tudo que a gente faz. Vi que o Alexandre Prado está aí também, do W, o Ricardo, super obrigada. São os nossos parceiros aqui no Brasil. E, Elisa, você gostaria de fazer algum fechamento? Não, só realmente agradecer de novo a esses parceiros, a reforçar, né, que a Lígia está aí integrando a equipe do Pacto Global aqui no Brasil para atender ao Science Based Targets especificamente, ou melhor, ela é do Science Based Targets e ajuda a atender o Brasil, é uma relação de vai e vem, né? Mas que todas as empresas aqui presentes que tiverem mais interesse em saber da iniciativa, entrar em contato com ela, ou questões de clima geral, entrar em contato comigo. Agradecer aí a Paola, sempre super parceira, o Fernando, os Fernandos, a Dani que está aí. E se alguém ainda, né, da primeira parte do lançamento da publicação, do projeto, né, nossos apoiadores estiver aí também, sintam-se agradecidos por todo esse processo. E acho que da minha parte é isso. Convido também a conhecerem a publicação. Fiquei bem feliz de a gente conseguir fazer esse link bem forte aí com o Science Based Targets, que hoje não tem, eu acho que, uma melhor prática para as empresas, e agora com esse guia específico para geração de energia elétrica, a gente espera atender essas metas que a gente colocou lá, né? De ter 40% pelo menos das energias geradas no Brasil cobertas por Science Based Targets até 2023. Então a gente conta com todas as empresas do setor para atingir essa meta. Obrigada. Maravilha, Elisa, super obrigada. Então, quem tiver qualquer dúvida, deixei meu e-mail aí no chat. Vocês vão receber a gravação desse webinar e toda a apresentação.
Então, fiquem à vontade, entrem em contato, a gente está aqui para ajudar vocês nesse processo. Não sei se Paola, Fernando, se vocês gostariam de falar mais alguma coisa. Fernando. Muchas gracias a todos. Obrigada por la Muchas participación. gracias. Gracias por la invitación. Eu talvez queria dar uma mensagem final que é importante. Assim, a gente falou que uma premissa importante era a redução da emissão do fator de grid, e a gente está aqui em setor elétrico. Então, a gente precisa que todos ajam de forma no mesmo caminho para que a gente reduza as emissões, para todos poderem atingir as metas. Então, é importante que a gente esteja no mesmo barco, que a gente construa e que todos também fiquem. Eu fico à disposição para discutir tecnicamente isso daí, mas eu acho que é uma coisa muito importante, todo mundo andar no mesmo barco. Perfeito, Fernando. Já pode trabalhar no Paxo, já está totalmente alinhado com todos os recados. Mas é isso, eu gosto de lembrar que a meta 1.5 a gente só atende se todo mundo atender. Não é uma empresa, não é um governo, não é um país. Sim, 1.5 só acontece se todo mundo fizer. Então, esse vai ser a nossa meta e desafio para os próximos anos. Esperamos sus cartas compromisso com a iniciativa Science Based Targets. Sim, exatamente. Gente, muito obrigada. Então, vou encerrar aqui o webinar e a gente se encontra em breve. Até mais. Muito obrigada pela presença.